Pessoal, a gente vai fazer uma montagem de um bolo aqui super simples, na verdade não é simples não, né? A gente vai fazer uma montagem de um bolo usando o buttercream como barreira de contenção, porque o bolo será com buttercream, tá? Vamos ver, só esperar a galerinha entrar, vamos ver se tem mais gente. Dia de sexta-feira, 9 horas, a galera deve estar o quê? Em resenha, bebendo. Tudo bem, Enzo? Tchurururururu. Gente, seguinte, dá uns recadinhos para vocês. Se você não está inscrito ainda para o nosso evento do dia 16 de março, um aulão às 8 da noite que vai estar maravilhoso, uma aula super legal, onde a gente vai falar sobre várias técnicas e o mais importante, gente, sobre precificação, sobre vendas, porque isso é a maior dor das confeiteiras, né? Saber precificar, saber vender. Oi, Diego, tudo bem? Dudu, seja bem-vindo, boa noite. Bacana, bacana. Diego, manda o lanche aí pra mim, que já tô com fome. Então, gente, é o seguinte, se você não se inscreveu ainda no evento do dia 16, se inscreva, tá? O link tá lá na minha bio. É super facinho, só clicar lá e digitar o seu e-mail e confirmar. Depois você abre lá sua caixa de e-mail, sua caixa de entrada e confirma o e-mail que você vai receber em meu nome, tá? Só assim você vai estar inscrito na nossa aula, porque a gente vai enviar o link da aula no dia 16, tá bom? Oi, Cris, tudo bem? Boa noite. Maravigold. Gente, sem muitas delongas, né? Porque aqui a gente não gosta muito de perder tempo. Tem uma galera entrando aí. Gente, essa live não estava programada. Que eu ia montar um bolo aqui, acabei resolvendo abrir a live para mostrar para vocês como é que eu faço as minhas montagens. E aproveitar, se você tiver alguma dúvida, poder te ajudar também, né? Então, para você que está chegando agora, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui eu tenho meus recheios, tenho de coco e tenho de brigadeiro. Eu vou usar acetato, aro. Gente, eu sou da época do aro, né? A época que eu comecei a fazer bolo era a época que a gente montava bolo dentro do aro junto com o glacê mármore. Não sei se tem alguém aqui que já trabalhou com glacê mármore, mas a gente usava muito aro, então eu tenho muito aqui na minha casa. Então, para todos os meus bolos, praticamente eu uso aro para fazer a montagem. O acetato é legal porque, como a gente vai usar creme e manteiga, isso daqui serve para deixar o nosso bolo bem retinho, bem lisinho. Aqui eu tenho uma calda base de água, açúcar e fava de baunilha. Tem uns pontinhos pretos maravilhosos. Eu sempre tenho na geladeira. E aqui eu tiro só um pouco para a quantidade que eu vou usar, para poder não sujar essa daqui e manter sempre limpinha aí na nossa geladeira. E aqui eu tenho a minha super mega power massa amanteigada, estruturada e perfeita, né? Linda. E aqui eu tenho o meu buttercream fabuloso. Olha a textura, gente, que maravilhoso. Acabei de fazer, tá fresquinho, fresquinho, fresquinho. Pessoal, para você que está entrando, se você não se inscreveu ainda na nossa aula do dia 16, faz esse favor, assim que a live acabar, vai lá na minha bio, tem um link lá, se inscreve, tá? Porque vai ser uma aula muito legal, vai ser uma aula muito completa, que na verdade vou dar, tá? A gente vai falar sobre técnica, sobre estruturação, pra gente perder aí o mês de vez por toda de fazer bolo em andar. Nós vamos falar muito, muito sobre vendas e sobre precificação. Geralmente eu sempre faço uns questionários, sabe? Mando por e-mail, ou às vezes no nosso canal do Telegram. Se você não é inscrito no nosso Telegram, lá no meu destaque tem um Telegram, só você clicar lá e arrastar para cima para você se inscrever, que lá eu posto muita coisa legal. Se você também não é inscrito no meu canal do YouTube, lá na minha bio, no meu perfil, também tem... tem lá o link para você se inscrever no meu canal do YouTube. Todas as lives daqui, gente, a gente coloca para lá, de uma forma mais organizada para vocês aí poderem se achar. Tá? Então assim, se inscrevam no nosso evento aí do dia 16, porque vai estar muito mara de verdade. Sério, sério, sério. Aquela live que a gente fez sobre precificação na maratona de 21 dias não ficou salva. Então aproveita essa, porque vai estar muito completa, muito fantásticas.
Né? É isso, meu povo. Ó, aqui eu tenho um saco de confeitar e eu tenho o bico 1A, tá? Da Wilton, tem da Celebrate também, acho que tem da Mago, é o mesmo número. O importante é que ele seja perlê, tá? Se você não tiver perlê, você pode usar simplesmente um saco cortado, que vai dar certo também. Dudu tá com saudades de comer as delícias do Myron. Aparece aqui em casa, cara. Tem bolo aqui a beça. Gente, eu vou usar o Buttercream para fazer minha barreira de contenção. Tá? Eu estou usando o Buttercream para fazer minha barreira de contenção porque o meu bolo ele vai ser coberto com Buttercream. Tá bom? Amanhã eu vou abrir uma outra live durante o dia, que aí eu vou fazer a finalização desse bolo aqui. Então, se você está hoje aqui vendo a montagem, aproveita e veja amanhã também para você ficar craque aí na hora de fazer uma espatulagem perfeita com Buttercream. Thiago, o que não vai faltar para você essa semana aqui é bolo. Gente, a gente está fazendo aí a gravação do meu curso, que está simplesmente maravilhoso, gente, tá lindo demais. E a gente vai fazer a finalização das gravações na próxima semana. E aí é a semana que vai ter bolo à beça aqui em casa. Oi Sheila, tudo bem? Boa noite. Estou desenvolvendo alguns novos sabores que eu quero colocar dentro do curso, então vai estar super gostoso. Eduarda, tudo bem? Bem-vinda, boa noite. Lá na Dom Silvério, gente, fazia tanto bolo. Faz tempo que eu saí da Dom Silvério, hein? Ó, vamos lá, gente. Aro, tá? Acetato. Aqui eu tenho a minha calda base para molhar o meu bolo e eu tenho pincel. De todas as formas que eu já usei para poder molhar o meu bolo, para poder umedecer, o pincel foi o que eu mais me adaptei, foi o que eu mais gostei. Já usei aquela bisnaga tipo para ketchup, é legal também, mas o pincel eu acho que eu consigo controlar a quantidade que vai dentro do meu bolo, tá? Lembrando o seguinte, gente, quando forem usar pincel para poder molhar o bolo, ou vocês utilizam um pincel de silicone, tá? Ou vocês utilizam um pincel de cerda, mas tem que ser sintética, tá? E tomem muito cuidado para saber, para saber se não solta com facilidade, porque se soltar, não utiliza. Porque pode dentro do seu bolo, você não vê, e aí quando o seu cliente partir, ele pode achar que é cabelo, e até você explicar que não é um pelo, o problema, o alvoroço todo já foi ocorrido. Sheila, devemos sempre molhar? Aí vai depender do seu gosto. Porque assim, a massa amanteigada, ela já é úmida, mas eu gosto sempre de dar um tchan a mais a ela, tá? Molhar sem ser excessivo, tá? Molhar de uma quantidade tranquila. Lembrando que a gente está trabalhando com uma massa amanteigada, é uma massa estruturada. Isso, aqui é amanteigada. Assim, ela já é úmida, tá? E diferente da massa amanteigada, a gente tem lá a genoise e o pão de ló. O pão de ló é um bolo, uma esponja, então quanto mais você umedece, mais ele consegue absorver. É esponja, então não tem jeito. Diferente da nossa massa amanteigada, porque quando você começa a umedecer e ela não consegue mais absorver, ela começa a jogar tudo para fora, e aí é que mora o problema. Porque às vezes a gente pensa, minha massa estava super estruturada, meu recheio estava no ponto correto, mas aí quando você perceber, você vai ver que você molhou demais. Então assim, a massa amanteigada já é uma massa úmida, a calda é só para dar um levante final, ok? Aqui eu tenho acetato, tá? O acetato, quando você pega ele, ó, ele volta para o lugar. Para você não ter problema, você só simplesmente gira ele ao contrário, que ele consegue ficar aqui no seu auro, você consegue trabalhar melhor. Sheila, me diz, você não faz quase o que? Massa amanteigada por aí, Você usa o que? Mais pão de ló? Ó, vou colocar aqui a minha base de bolo dentro da minha forma com acetato. Pessoal, lembrando o seguinte, se você trabalha com chantininho, você consegue fazer também a barreira com chantininho. Eu acho super necessário fazer a barreira de contenção. Tá? A barreira de contenção, o nome próprio já diz, é para conter ali o seu recheio, para não vazar de nenhuma forma. Oi, Rejane, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Ana Lúcia também, Linda Flor, sejam muito bem-vindos, gente. Acabei abrindo uma live surpresa aqui,
Eu vou fazer uma montagem de bolo aqui com vocês e pra gente conversar, bater um papo, tá bom? Então aqui, ó, já tenho o meu acetato, aqui eu já tenho a minha massa, tá? Se você não tiver aro, você pode montar direto na forma, não tem problema. Bom, se fosse bolo com pasta americana, eu não utilizo barreira de contenção com buttercream. Eu faço uma outra técnica de barreira de contenção. Mas é importante, gente, que todo bolo que vocês fizerem, coloque uma barreira de contenção, tá? Porque isso vai dar segurança na hora da montagem de vocês. Vocês vão ficar mais tranquilos sabendo que o recheio de vocês não vai vazar, tá? Bom, tô com meu bolo aqui, agora eu venho umedecendo ele. Gente, com o pincel é legal porque você vai sentindo, você vai apertando. Ah, tá, ela só faz a manteigada. Você vai apertando e você vai sentindo, você vai vendo que seu bolo tá fazer uma outra massa, misericórdia. Gente, ó, a barreira de contenção nada mais é do que isso daqui, ó. Eu coloquei o meu buttercream ao redor do meu bolo, tá bom? Eu tô usando o buttercream de merengue suíço e tô usando o bico 1A da Wilton, tá? Tô molhando meu bolo sim, Rejane. Eu tô molhando com uma calda base de água e açúcar e baunilha que eu tenho aqui em casa. Geralmente eu uso 3 para 1, 3 quantidades de água para 1 de açúcar para não ficar muito doce o meu bolo, tá? A gente tem que pensar aí na proporção dos nossos bolos. Aqui eu tenho o recheio de coco. Pessoal, tão importante quanto fazer uma massa estruturada é vocês terem o recheio no ponto certo. Oi, Delícia da Ju, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Gente, eu só uso, a minha calda que eu uso para molhar o meu bolo é sempre uma calda base, tá? De água, açúcar e baunilha. É a calda que vai em todos os meus bolos. A não ser que talvez eu vou fazer um bolo, sei lá, de limão siciliano ou algum outro bolo que eu preciso incorporar um pouco mais de sabor, eu preciso incorporar uma potência maior de sabor, aí eu faço uma calda específica para aquele bolo. Mas no geral, todos os meus bolos são molhados com essa calda base de água, açúcar e baunilha. Gente, pode ser chantilly para fazer a barreira de contenção, tá? Sem problema nenhum. A baunilha pode ser tanto a essência quanto o extrato. Aqui eu estou usando a própria fava. Eu faço o extrato com a fava, né, e a vodka. Aí depois que eu já utilizo todo o meu extrato sobre aquelas favas, eu vou usando para fazer as minhas caldas para molhar bolo. Eu não sei se eu falei, mas acho que sim. A barreira de contenção pode fazer com chantilly também. O importante, gente, é fazer a barreira, tá? Pessoal, e quando vocês forem fazer uma calda base com essência de baunilha, tomem só cuidado com a quantidade de essência que vocês vão colocar dentro da calda de vocês para não ficar aquele gosto muito artificial, tá? Tem que ter aí um equilíbrio bacana. Sobre o recheio, como eu estava falando, não adianta você ter uma massa super estruturada e o seu recheio estiver fora do ponto. Então, assim, se tiver que você errar o ponto do seu recheio, que você erre para mais, tá? Porque assim, se o seu recheio passar, ficar um pouco mais duro, você consegue amolecer ele ou com um pouco mais de creme de leite ou com a sua própria calda de açúcar, tá? A nossa calda base você vai colocando aos pouquinhos e vai amolecendo. Se o seu recheio ficar muito mole, você também tem salvação porque você também consegue voltar ele para o fogo e cozinhar um pouco mais. Só que até esfriar você vai tomar um pouco mais de tempo. Então assim, se tiver que errar, erre para mais. O recheio aqui, ó, vocês percebem que tá um recheio cremoso, mas tá um recheio firme, tá? Ó, vai cair agora um blocão, ó. Tá cremoso, mas tá firme. Essa é o ponto do recheio correto, não é aquele recheio escorrendo, tá? Ó, esse daqui é um brigadeiro, tá vendo, ó? Tá no ponto bem maravilhoso. Oi, Ângela, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Aqui eu já tenho a quantidade praticamente certa dos meus recheios. O que eu indico vocês fazerem é pesar, tá? Para vocês manterem aí a padronização
da quantidade de recheio que vai dentro do seu bolo. Você mantendo essa padronização, gente, vocês evitam até acidente, porque aí vocês sabem exatamente a quantidade que vai de recheio dentro do seu bolo, e aí você não precisa se preocupar, é só você usar uma balança que tá tudo certo. Sheila, para amolecer o recheio com creme de leite, é só você ir colocando o creme de leite aos pouquinhos no recheio e vai mexendo. Gente, tem que ser aos poucos, porque se você colocar muito, ele vai ficar mole demais e aí você vai perder. Eu particularmente não utilizo o saco de confeitar para colocar o recheio no bolo, a não ser que seja um recheio mais cremosão. Se ele não tiver problema em aderir, você só utilizar aqui a sua colher junto com a sua calda, ó, você umedece ela e passa sobre o seu recheio, que tá tudo ok, tá? Para quem está chegando agora, bem-vindo. Eu estou fazendo aqui uma montagem de um bolo usando barreira de contenção com buttercream, ok? Gente, eu quero só mostrar para vocês essa massa, como ela é estruturada. Olha que maravilhosa, perfeitinha. Que bom, Ângela, que você está gostando. Ó, vem com minha outra camada aqui. Gente, aqui eu tô só acomodando o meu bolo. Assim que eu comecei a trabalhar com bolo, a gente tinha lá a técnica de prensagem de bolo. Hoje em dia eu particularmente não utilizo mais, porque não acho necessário. Como eu utilizo lá a blindagem com a ganache e a minha massa é bem estruturada, eu faço uma montagem toda correta, então não preciso mais prensar. Pessoal, esse bolo aqui que eu tô fazendo é de 15 centímetros de diâmetro. A quantidade de recheio que eu coloco nele vai de praticamente 250 gramas para cada camada de recheio, tá? Só de recheio vai praticamente 750 gramas. Por isso, pessoal, é tão importante vocês terem a balança para vocês poderem padronizar. Vocês padronizando a receita de vocês, gente, é fantástico, porque você não vai ter gasto excessivo, não vai ter sobra de recheio, tá? Por isso é importante. Comprem, investem aí na balança para poder estar fazendo a padronização. Ó, tô umedecendo. Se tiverem pergunta, pessoal, vai mandando aí, tá? Que a gente vai respondendo. Essa live não estava programada, abri aqui para a gente bater um papo legal. E para você aí que está chegando agora, se você não está inscrito ainda no nosso evento do dia 16, que vai ser, gente, uma senhora aula, tá? Tudo que eu aprendi aí ao longo dos meus 15 anos trabalhando com confeitaria, sobre venda, sobre precificação, eu vou ensinar para vocês no dia 16. Por isso é tão importante vocês estarem participando. E para se inscrever é super fácil, é só ir lá na minha bio e clicar lá no link e confirmar, e digitar o seu e-mail, fazer a confirmação, tudo certinho. Oi, Campos Remarque, seja bem-vindo. Eu estou fazendo aqui uma montagem de um bolo de massa amanteigada usando barreira de contenção com buttercream, tá bom? Ó, já fiz a montagem do meu bolo, ó, molhei e fiz aqui a minha barreira de contenção com o meu buttercream. Pessoal, a quantidade de calda eu não peso, tá? Oi, Cris, tudo bem? Seja muito bem-vinda, chegou a tempo, estamos fazendo aqui uma montagem de um bolo, tá? Respondendo aqui, eu não peso a quantidade de caldas. Com o pincel eu consigo controlar, eu vou molhando e vou sentindo, gente. Você vai vendo a parte que está molhada, tá? E na hora que você molhar o seu pincel na calda, você tira o excesso, que aí você consegue realmente ter o controle. Sim, eu estou usando o buttercream como barreira de contenção porque eu vou utilizar o buttercream como cobertura, tá? Amanhã eu vou abrir uma outra live para a gente fazer a finalização desse bolo juntos. Obrigado. Se eu fosse usar com pasta americana, a técnica seria outra, tá? Eu não usaria barreira de contenção com o buttercream, tá bom? Aqui eu tenho meu outro recheio. Gente, esse bolo é de massa de baunilha com recheio de coco e brigadeiro. Gosto muito, viu? Churururu. Gente, como é que tá na cidade de vocês aí? Tá tudo fechado também. Aqui ainda não deu lockdown, mas a gente tá achando que vai dar, porque os casos subiram absurdamente. Espero que esteja tudo bem aí por onde vocês moram.
Deixa eu só limpar aqui. Ó, pessoal, eu vou fazer a barreira de contenção praticamente na altura que eu quero o meu recheio, tá bom? Só tomem cuidado aí para não fazer uma barreira de contenção muito alta e colocar muito recheio, porque senão o seu bolo vai perder aí a estrutura. Lembre-se que é tudo um equilíbrio. Ok? Vem com minha outra massa aqui. Ó, em Contagem está aberto ainda por enquanto, em Minas. Aqui também aqui está aberto, mas acho que não vai demorar muito tempo para fechar tudo não, viu? Para finalizar a decoração, é bom de um dia para o outro, sempre. Eu ia falar daqui a pouco, mas aproveitar que a gente está tocando nesse assunto agora. Pessoal, depois que eu faço a minha montagem desse bolo aqui, ele tem que ir para a geladeira para pelo menos ficar lá no mínimo 8 horas, que ele precisa se estruturar, ele precisa ali apurar o sabor dele, tá? Se a gente simplesmente faz essa montagem aqui e coloca na geladeira, sei lá, durante 1 hora, ele não vai estruturar o suficiente, tá? Ele precisa ali ter um tempo de descanso do bolo, tá bom? Ó, gente, Maranhão, pra quem não sabe, eu sou do Maranhão. E eu tô com tantas saudades do Maranhão, nossa, ano que vem, com certeza, eu vou estar no Maranhão e eu vou fazer uma coisa muito legal lá, que eu não posso falar agora, mas vai ser fantástico. De volta à minha terra. Ó, lá na cidade da Sheila tá com 118 mortes, gente. Show, vamos lá, voltando aqui para o nosso bolo, a barreira de contenção, na altura que eu quero meu recheio, aqui já dá para vocês verem. Tá? Sempre aí, gente, tem que descansar. A Sheila deixa pelo menos, no mínimo, 8 horas, tá? Bolo precisa desse descanso. Quanto mais tempo ele ficar, eu acho melhor. Mas se você tiver pelo menos 8 horas, bacana. Se você tiver com pressa, tem uma encomenda aí de última hora, o que eu sugiro vocês a fazerem? Coloca ali pelo menos 2 horas no freezer direto, tá? Se vocês tiverem 6 horas, por exemplo, 2 horas no freezer direto, depois você tira e deixa o restante na geladeira, tá bom? Não deixa congelar não precisa deixar congelar não. A live vai ficar salva, tá? Vou deixar ela salva. Pessoal, a barreira com buttercream ou com qualquer outro tipo de que você for utilizar, ela te dá muita segurança na hora de você trabalhar. Não, essa massa aqui é massa amanteigada, ó. Super maravilhosa e super bem estruturada. Gente, tomem cuidado, né? Vamos usar máscara, lavar sempre as mãos. Precisamos tomar mais cuidado porque o negócio tá sinistro. Ó, em Alcântara também tá com casos, mas ainda não deu toque de recolher. Vamos torcer que vai dar tudo certo, né? Pessoal, quando eu vou colocar minha última camada de bolo, tá? Essa parte aqui vai ficar para cima. Mas eu gosto sempre de molhar essa parte aqui antes, tá? Porque aí eu sei que meu bolo vai ficar bem umedecido. Molhei essa parte aqui, aí eu venho com ela por meu bolo. Lembrando que aqui eu não estou prensando, só estou acomodando o meu bolo. Dou umas pinceladas aqui em cima só para dar um arremate final. E o meu bolo tá prontinho, tá montado, tá? Eu só vou cobrir com pasta americana. Cobrir com pasta americana. Vou cobrir com um plástico filme e vou levar para a geladeira para descansar aí. Sheila, hoje eu não vou ensinar o buttercream, tá? Eu só estou abrindo essa live para poder ensinar vocês a fazer uma montagem correta. Mas a gente vai fazer live para a gente falar só do buttercream, tá bom? Gente, o buttercream é tão facinho de aprender, é tão maravilhoso. Bem, bem bom mesmo. Gente, batemos 25 pessoas na nossa live. Olha só, uma live surpresa. 25 pessoas, que maravilha. Bacana, gente. Dúvidas aí em relação à nossa montagem?
Pessoal, importante, como eu falei, eu estou usando aqui buttercream, mas você pode utilizar chantilly, pode usar o chantilly, que não tem problema nenhum, tá? É só preciso vocês fazerem para vocês terem mais segurança na hora de transportar o bolo de vocês, na hora de poder fazer o bolo de andar de vocês. Importante aqui, ó. Esse bolo aqui, ele tá com 14 centímetros de altura. Se ele tivesse com mais de 15 centímetros de altura, tá? Apesar dele ser de um andar só, tá? Mas ele vai ficar bem alto, o que eu iria fazer? Eu iria colocar uma estruturação dentro desse bolo, tá? Um cano aqui no meio seria suficiente, só para ele ficar ainda mais seguro. Pessoal, sem previsão para aula presencial. A gente está fazendo aí a finalização da gravação do meu curso online. Oi, Leide Lana, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. A gente está fazendo a finalização do meu curso online. E eu só falo uma coisa para vocês, tá? Uma coisa assim maravilhosa, tá? Tá um curso muito completo. A nossa proposta era fazer um dos cursos mais completos aí que está rodando aí pelo Brasil, para poder você se especializar mesmo em confeitaria, tá? Não vai ser nada assim muito superficial, a gente quer aprofundar o máximo que a gente puder aí com vocês na confeitaria, porque além de vocês saberem todas as técnicas necessárias para fazer um bolo perfeito, para fazer uma sobremesa perfeita, para vocês não ficarem aí presas, tá? Eu só faço bolo com buttercream, entende? A gente vai ensinar buttercream, pasta americana, até glacê mármore, gente, a gente vai ensinar no curso. A gente vai ensinar flores de açúcar, bolos de andar, de casamento, tanto com buttercream, tanto com pasta americana. A gente vai ensinar confeitaria clássica, tá? Confeitaria francesa, um pouco de confeitaria italiana, então vai estar, ó, maravilhoso. Além de, claro, né, sobre precificação aí, que é o xodó. Oi, Sônia, tudo bem? Boa noite. Beijo aí pra Curitiba. Beijo pra vocês. Pessoal, para quem está entrando agora, eu acabei de realizar aqui uma montagem de um bolo usando buttercream como barreira de contenção. E desde já eu quero pedir carinhosamente a vocês para vocês se inscreverem no nosso aulão do dia 16 de março às 20 horas, que vai ser uma aula assim fantástica, tá? Eu estou insistindo muito para vocês se inscreverem porque vai ser uma aula muito boa, gente. Eu tenho certeza que vai abrir a mente de vocês em relação à precificação, em relação a vendas, porque eu praticamente vou passar tudo aquilo que eu aprendi ao longo da minha carreira, tá? A gente concentrou ali para passar para vocês nessa aula do dia 16. Tá bom? Então, se você puder, se inscreva lá na minha bio, no meu perfil, tem um link lá. Digita lá, gente, é muito fácil, né? Digita seu e-mail, tá? Depois abre lá o seu e-mail e confirma o e-mail que você vai receber, que aí você realmente vai estar participando da nossa aula. Porque a gente não vai abrir a aula, tá? A gente vai mandar link para vocês. E vocês vão assistir através do link, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida, gente, sobre a nossa montagem, sobre o que vocês quiserem perguntar? Diz aí pra mim. Eu vou sempre abrir live surpresa aqui, porque quando eu programo, olha aqui a quantidade de gente que tá online comigo. Gente, a Ângela de Pernambuco. E lá a galera é fã do bolo. Eu amo bolo de noiva. Bolo de noiva é aquele bolo mais estruturado, com frutas secas e vinho moscatel coberto com glacê mármore. Delicioso, amo muito. Pessoal, amanhã a gente vai dar continuidade, tá? Com esse bolo aqui. Eu vou ensinar vocês a espatularem um bolo perfeito com buttercream, tá? Então a gente vai fazer a finalização desse bolo aqui amanhã. Eu tô pensando qual horário que a gente faz. De manhã, eu acho que 2 horas. O que vocês acham? Que hora que a gente pode fazer essa live amanhã para finalização? Às 14 horas, tá bom para vocês? Boa. Oi, Sônia, que bom que você está gostando, fico muito feliz. Tudo que aqui que a gente faz é com muito carinho e de uma forma que possa ajudar vocês aí de todas as formas. Rejane, o valor do bolo, precificação, gente, é sempre um caso muito sério, né? Eu não posso falar assim para vocês, venda esse bolo por tanto, porque eu não sei quanto que você vai gastar de ingredientes. Eu não sei a quantidade, eu não sei o valor dos ingredientes aí na sua cidade. O que eu sugiro vocês sempre fazerem, gente, é a ficha técnica do seu produto. Você precisa saber quanto você gasta, pelo menos aí para fazer
o seu bolo. A partir daí que você pode começar a precificar, tá? Por isso que eu falo tão importante que vocês precisam comprar uma balança, porque aí vocês conseguem padronizar, vocês conseguem saber exatamente quanto vai de farinha, quanto vai de açúcar, quanto vai de manteiga dentro do seu bolo, tá? Porque quando você usa xícara, você pode até conseguir fazer um bolo legal com xícara, mas você não tem ali a precisão para você poder estar calculando o seu bolo de forma correta. Pessoal, e tão importante quanto fazer um bolo gostoso, quanto fazer um bolo perfeito, é saber quanto você gasta e é saber você cobrar do seu cliente. Porque o que eu mais vejo aí são confeiteiras trocando dinheiro, sabe? Dinheiro por bolo, sem ter lucro, sabe? A pessoa não sabe nem quanto gasta para fazer um bolo de 15 centímetros e simplesmente dá um valor para o cliente. Às vezes o valor é baseado na concorrência, sem ter feito nenhum cálculo antes. Tá? Então, assim, para a gente fazer parte, para vocês fazerem parte aí dos 5% das confeiteiras que realmente estão lucrando com a confeitaria no Brasil, o buraco é muito mais embaixo, gente. A gente precisa realmente se dedicar. Às vezes é algo que vai dar um pouco de trabalho, às vezes parece ser chato, mas é algo que vai fazer diferença aí na sua empresa, tá? Não é porque você trabalha na sua cozinha, não é porque você trabalha em casa que você vai deixar, sabe, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, trata a sua empresa de forma como ela tem que ser tratada, como uma empresa séria, sabe? Que faz ali o gerenciamento do seu negócio, que faz ali toda a parte burocrática, porque sim, é importante, tá bom? Porque isso faz diferença, isso te diferencia aí do seu concorrente também. Ó, a Cris está falando, ó, eu parei de fazer bolo por conta de preço. Cris, mas é o seguinte, mas você fala o seguinte, por conta de preço o quê? Que o cliente não está valorizando o seu trabalho, porque a sua concorrência cobra mais barato e você acha que você não consegue cobrar tão barato quanto a sua concorrência. Existem vários fatores, tá? Primeiro de tudo, eu quero te encorajar, sabe, a voltar a fazer bolo, tá? Essa aula do dia 16, gente, por isso eu tô tão sendo enfático aí em relação a essa aula, porque a gente vai abrir o horizonte aí de vocês, vai abrir caminho em relação a vendas e precificação. Porque às vezes a gente quer basear o nosso preço no preço do concorrente. Gente, não tem fundamento, sabe? Não tem por que a gente basear o nosso preço no concorrente, sendo que a gente não fez nem nossa precificação do nosso bolo, a gente não sabe nem quanto a gente está gastando. Por isso que é importante vocês fazerem sim a ficha técnica do bolo de vocês. Eu acho legal vocês fazerem sim lá uma pesquisa de mercado para saber aí quanto seu concorrente está cobrando. Não para você simplesmente basear o seu preço como um todo no preço do seu concorrente, não. Vê quanto você gasta, tá? E depois você vai vendo aí os valores do seu concorrente para saber se o valor está muito abaixo, se está muito acima. Depois que você faz toda essa logística aqui. Pessoal, quando a gente fala de preço de bolo, a gente tem que perceber, são vários fatores, tá? Primeiro, os ingredientes, as qualidades, os valores, tá? Depois a gente tem que saber que público a gente quer alcançar na hora que a gente for vender o nosso bolo. Isso é muito importante, definir público. Porque se a gente não definir público, pode ser que a pessoa que venha fazer o seu bolo ache caro, aí você acaba desanimando porque o seu cliente achou caro, só que você não definiu um público X lá para você trabalhar, tá? Porque aí se você definir um público X, na hora que vir um público Y, você não vai ter nenhum tipo de problema, você vai saber que não é o seu público, tá? Porque quando você define um público, sei lá, um público X para você trabalhar, tem certeza aí que seu cliente não vai achar caro quando você falar do seu trabalho, quando você mostrar para o cliente o seu diferencial, tá? Porque não é só dar preço, gente. A gente tem que falar, a gente tem que envolver o nosso cliente. Não é só o valor do bolo, é o que você causa através do seu bolo, é isso que vende. Que experiência você quer passar para seu cliente através do seu bolo, tá? Porque você vai vender para seu cliente experiência. Ele simplesmente não vai comprar, tipo, um bolo. Para comprar um bolo, ele vai comprar na padaria. O que ele quer é experiência. Por isso que eu falo tanto para vocês aí investirem em ingredientes bons, investirem, sabe, em boas receitas, em padronização, porque isso vai fazer vocês terem clientes fiéis. Pessoal, todas as minhas massas que tem no meu menu hoje são à base de manteiga, são amanteigadas, tá? A não ser que tenha um cliente específico que queira uma massa diferente, aí a gente é um outro 500, não tem problema, a gente, se tiver com tempo, a gente faz sem problema nenhum. Mas a minha base mesmo é a massa amanteigada. A massa à base de óleo também é muito gostosa, tem uma estruturação bem legal.
tá? Só que eu não faço aqui, porque essa aqui de manteiga já me atende. Essa daqui, pessoal, é uma receita base que eu tenho de massa amanteigada, que dessa base aqui eu consigo tirar qualquer sabor que eu queira, tá? Então daqui sai o Red Velvet, sai de chocolate, sai de amêndoas, sai de nozes, sai de coco, sai de limão siciliano. Então aí, ó, o céu é limite. Ok? Dúvidas mais? Deixa eu ver se tem alguma duvidazinha aqui. Cris, espero que você esteja aqui ainda, tá? Porque eu quero muito, gente. Eu vejo que tem muitas confeiteiras aí que estão desistindo de trabalhar com a confeitaria. Isso me dói um pouco. Porque a confeitaria é linda demais, tá? E você pode sim viver da confeitaria. Basta você saber aí gerir um pouco do seu negócio. Não é só simplesmente dar preço. Ah, o cliente achou caro, eu não vou mais vender. Não. É muito além disso, tá bom? Às vezes quando o cliente vem até você e você passa o orçamento para ele e simplesmente ele não fecha porque ele achou caro, gente, não tem problema nenhum. Isso tá tudo bem, tá? Porque como eu aqui no ateliê, eu recebo inúmeros e-mails, tá? Praticamente todos os dias de pedido de orçamento e nem todo mundo fecha comigo, porque às vezes o orçamento que eu passo não está dentro daquilo que a noiva se propõe a pagar e tá tudo ok, não tem problema nenhum, tá? Regiane, qual a montagem que você fala? Pessoal, para bolo de andar, eu sempre digo uma massa bem estruturada, tá? Ou a massa à base de óleo ou a base de manteiga, tá? Para você montar bolo de andar com pão de ló ou com genoise, você até consegue, mas você tem que ter muito, muito cuidado, porque é uma massa muito fraca. Então assim, eu particularmente só monto com massa amanteigada, porque eu sei que vai me dar uma estruturação muito, muito melhor. Confeitaria Deus Conosco perguntando se eu uso alguma planilha para precificar. Sim, gente, eu uso sim. Toda essa parte de planilha a gente vai deixar, a gente vai colocar lá no nosso curso, no meu curso online, que vai estar bem explicadinho. A gente resolveu fazer uma planilha muito simples para não complicar a vida de vocês, porque assim vocês conseguem ter ali pelo menos uma base que vai calcular tanto o horário de vocês, a hora de vocês, o cálculo dos ingredientes, vai dar sugestão de venda também, tá? Porque assim, como eu sempre falo, muito além de você cobrar aqui os ingredientes, tem muita coisa envolvida, gente. Tem seus gastos variáveis, que é a sua luz, a sua água, o seu telefone. Tem um gasto fixo, que é o seu aluguel. Você precisa definir um salário para você, tá? Porque o que entra de lucro do seu bolo, uma parte é para todos os seus custos fixos e variáveis e a outra parte do lucro é da sua empresa. Sabe que eu vejo muita gente fazendo de forma errada, pegando tudo aquilo que entra de lucro do bolo e simplesmente usando todo o dinheiro, tá? Tem que ter uma parte ali para sua empresa, para ter um capital de giro, tá bom? É isso aí, gente. Dá bastante coração, bastante like nessa live, que é pro Instagram entender que essa live aqui é muito necessária, muito útil para a vida de todos os confeiteiros. Sim, então a massa manteigada é melhor que o pão de ló para bolos estruturados, com toda certeza, tá bom? Deixa eu ver aqui mais. Vamos lá. Massa manteigada é a mesma que genoise? Não, tá? Massa manteigada, gente, a gente tem aqui manteiga. Tá, voltou. A massa amanteigada, como o nome próprio já diz, é a base de manteiga, é aquele método cremoso que a gente bate manteiga com açúcar até ficar aquele creme bem fofinho, né? Que a gente chama de método cremoso. Essa é a massa amanteigada. A genoise é pelo método espumoso, que não tem nenhum tipo de fermentação química. A reação de toda a fermentação lá é uma reação mecânica que a gente faz através da aeração dos ovos com açúcar, tá? E a diferença da genoise para o pão de ló é porque a genoise vai um pouquinho de manteiga, tá? Mas é muito pouca mesmo. Então assim, a genoise praticamente não tem estrutura, é uma estrutura bem esponjosa. Essa é a diferença aí da nossa massa manteigada para genoise. Churururu. Gente, mais dúvidas?
Ó, então o horário amanhã ficou definido para as 14 horas. A gente vai voltar aqui com uma live onde a gente vai fazer a finalização desse bolo, tá bom? Vou fazer uma espatulagem com buttercream, vou ensinar algumas técnicas para vocês, tá? Amanhã às 14 horas a gente vai fazer a finalização do bolo. Deixa eu ver aqui. Gente, ó, bem legal. Gente, obrigado aí pelo carinho de vocês. Uma live surpresa que eu resolvi fazer. Acho que vou até fazer mais vezes, né? Tá? Não se esqueçam de se inscreverem no nosso evento aí do dia 16. O link tá lá no meu perfil. Espero que vocês tenham aí entendido a base da montagem de um bolo, tá? Que vocês tenham um ótimo final de semana. A gente continua aí na luta, tá? Porque qualquer dia é dia, tá bom? Beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado.